estou super feliz de participar e agradeço muito, né, o convite. E muito feliz também de ver essa plateia assim tão cheia. Vamos lá. Depois de falar de arte, de falar de poesia, agora a gente vai falar um pouco de saúde, né? Vamos ser um pouco... Hein? Ah, pode deixar, eu passo. Eu vou só marcar meu tempo. Certo. A gente vai falar, então, sobre a importância do aleitamento materno para a criança, né, e também para a mãe. E... nesse seminário. E falando sobre a importância da amamentação, a importância do aleitamento materno, a gente não pode esquecer de falar um pouco sobre a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a IAC. Alguém aqui já ouviu falar? Não? Acho que é mais na área da saúde, né, que a gente fala sobre o Hospital Amigo da Criança. O Hospital Amigo da Criança é um título que o Ministério da Saúde fornece para os hospitais que acabam, né, cumprindo uma série de metas, cumprindo uma série de passos, né, e essa é uma iniciativa global da Organização Mundial de Saúde, da UNICEF, que visa oferecer para todos os bebês o melhor começo de vida possível, né? E criando um ambiente de atendimento à saúde, de orientação, de promoção, de estímulo na amamentação, como norma, né, para inserir em todo o contexto da saúde, né, a amamentação e criando meios e orientações para as mães conseguirem lidar com a amamentação e manter esse aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida e depois complementando, né, com o alimento, com os outros alimentos, né, mantendo o aleitamento materno até 2 anos de idade. Então, falando das imagens, né, que a Cíntia, essa é uma imagem, né, a maternidade de Picasso, né, de 1963, e ele foi, né, ele foi usado, né, com permissão da família, né, para poder representar a iniciativa Hospital Amigo da Criança. E o objetivo realmente é melhorar as condições nutricionais das crianças, melhorar as condições de crescimento, de desenvolvimento, né, desses bebês, melhorar as condições de saúde e, dessa forma, aumentar a sobrevida. Por que começou essa iniciativa Hospital Amigo da Criança? Final da década de 80, foi feito, né, assim, todas as unidades de saúde, todos os profissionais de saúde preocupados com a alta mortalidade infantil. Começou a perceber que, nos estudos, mostrava assim, uma decaída muito grande das taxas de aleitamento materno, e isso acabou gerando mesmo, né, essa preocupação, por conta das indústrias alimentícias, né, que tinham um poder muito grande de persuasão. As mulheres também iniciando todo o seu processo de trabalho fora de casa, né, perdendo tempo, né, sem condições de continuar a amamentação por conta do trabalho. E todas essas organizações mundiais preocupadas, né, começaram a iniciar todo um trabalho, todo um estudo, né, para identificar qual era o problema, né, como que essas taxas de mortalidade infantil tão altas, né, como que a gente pode reverter toda essa situação. E aí foram criadas essas, né, iniciativas. E eu vou listar aqui rapidamente, né, para um hospital receber o título de Hospital Amigo da Criança do Ministério da Saúde, ela precisa cumprir uma série de passos. São 10 passos. A primeira coisa, esse hospital tem que ter uma norma escrita, né, que vai nortear todos os profissionais de saúde como lidar, né, como orientar essas mães. E essa norma ela tem que ser transmitida rotineiramente para todos os profissionais de saúde, dentro de um hospital,
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, psicólogos, nutricionistas, pessoal da segurança, pessoal da limpeza. Então, todos têm que ser orientados como lidar com essas mães. Imagine dentro de uma maternidade, uma mãe sentada, né, no seu leito, tentando amamentar, porém sentindo dor, né, nos primeiros momentos, né, dependendo da forma como esse neném vai ser amamentado, ele pode ferir a areola, ferir o mamilo, e a mãe vai sentir dor. Se ela não tiver o apoio, ela pode perder totalmente, né, todo o momento da amamentação, e em casa, com o bebê chorando, a primeira coisa que os familiares vão falar para ela: você não tem leite, o seu leite é fraco, olha esse menino chorando, né? Você precisa... Não, eu vou ali, vou comprar uma lata de leite e vamos fazer esse neném parar de chorar. Então, se os profissionais... E ela ali na maternidade, entra uma pessoa da limpeza e vê ela sofrendo, ela pode até perguntar para essa pessoa: eu não estou conseguindo amamentar. Né? Então, todos os profissionais de saúde têm que ter esse start, né, lógico que a pessoa da limpeza não vai orientar, mas ela vai procurar a enfermeira, vai procurar o profissional de saúde para poder lidar com essa mãe, com a dificuldade que essa mãe está tendo. Por isso, essas normas, né, essas orientações têm que ser passadas para todos os profissionais, treinando, então, que é o passo 2, todas as equipes que lidam com o binômio mãe e bebê. Né? Isso é muito importante. O passo 3 começa também assim, de lidar com as gestantes. Então, toda a orientação de amamentação não deve iniciar dentro do hospital após o nascimento. Tem que iniciar muito antes, tem que iniciar no pré-natal. E, quiçá, né, agora, com essa... iniciar mesmo na família. Né? A orientação é uma orientação familiar. O passo 4, que é colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães imediatamente após o parto e mantê-los por pelo menos 1 hora. Esse é o passo 4, que é a mamada na primeira hora após o parto, que é o contato pele a pele. O passo 5 é orientar as mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo quando essas mães são separadas dos seus filhos. Nessas situações, a gente tem aqueles bebês que nascem prematuros, aqueles bebês que nascem com algum problema de saúde e acabam tendo que ser transferidos para a unidade neonatal, e as mães vão para a maternidade. Então, a gente precisa saber acolher essas mães, orientar como elas devem iniciar rápido, né, assim, de forma rápida, a massagem e ordenha das mamas para manter a lactação. Assim que o seu filho, o seu bebezinho já estiver em condições de ser amamentado, ela, dentro da unidade neonatal, vai conseguir amamentar com o auxílio, né, dos profissionais de saúde e, muitas vezes, das fonoaudiólogas, que vão ensinar esse bebê também como iniciar a sugar o peito. O passo 6 é não dar nenhum outro tipo de alimento. Então, o mais importante para o bebê é somente o leite materno. Sem água, sem chazinho, sem nada. O passo 7 é praticar o alojamento conjunto, aquela situação em que o bebê permanece internado junto com a mãe, na maternidade, 24 horas por dia, desde o nascimento até a alta hospitalar. O passo 8 é a amamentação sobre livre demanda. A gente vai falar alguma coisinha sobre isso. Tá? E essa livre demanda, ela é excelente, porque é o bebê que manda, né, na forma de amamentar, no tempo de amamentar. Antigamente, a gente falava para as mães: olha, 15 minutos em cada peito e depois pode botar... Não existe mais tempo. Quem manda é o bebê. Com isso, existem vários benefícios. A mãe vai produzir maior colostro. O colostro é a primeira vacina do recém-nascido que ele vai receber, né, nas primeiras horas, que vai proteger contra doenças. A livre demanda, né, que é essa amamentação, que é o bebê que comanda,
ela vai facilitar a amamentação, vai propiciar o esvaziamento maior do peito, diminui a incidência de engurgitamento mamário, né, de todos os malefícios, né, que pode causar a perda da amamentação. E o bebê acaba mamando a quantidade que ele necessita. O primeiro leite é um leite que é mais rico em proteína e mais rico em água. Então, a gente fala que é o leite anterior, é o leite que mata a sede do bebê. E o leite posterior, que é o leite do final da mamada, é o leite que sacia a fome do bebê, porque é um leite mais rico em gordura. Então, quando o bebê comanda a amamentação, ele começa a receber esse leite anterior, e quando ele alcança o leite posterior, ele acaba sendo saciado e ele mesmo larga o peito. Por isso, a gente não pode orientar as mães para marcar tempo de amamentação. Então, é o bebê que vai saber quando é que ele está saciado. No passo 9, que a gente orienta abolir totalmente o uso de bicos, mamadeiras, chupetas, né? Isso não deve ser utilizado para as crianças que são amamentadas, porque isso pode interferir na forma como o recém-nascido abocanha a areola. Um bico de uma mamadeira, de uma chupeta, é totalmente diferente de um bico do seio materno. E isso confunde o bebê. Se esse recém-nascido, né, e às vezes é a primeira coisa que uma mãe ganha, né, num chá de bebê, né, é aquele conjunto de mamadeiras, né, e chupetas. Hoje em dia já está bem menos, né, mas antigamente era. E a chupeta acaba interferindo na forma como o bebê abocanha a areola, e isso pode interferir, né, e machucar o peito. E o passo 10, finalmente, que é encorajar os grupos, né, estabelecer grupos de apoio para essas mães. Logo que elas saem da maternidade, se ela tem dificuldade, a primeira semana é a semana crucial de manutenção do aleitamento materno exclusivo ou de perda total da amamentação. Se ela tem problema nessa primeira semana, ela pode sofrer influências, né, de outras pessoas e acabar desistindo da amamentação. Então, é muito importante esses grupos de apoio. Então, o início precoce na amamentação é muito importante, porque vai aumentar a duração do aleitamento materno. Esse contato pele a pele que a mãe faz logo ao nascimento, após o nascimento, vai permitir que o bebê, lambendo a pele da mãe, logo após o nascimento, nesse contato pele a pele, ele vai se colonizar com a flora bacteriana da pele da própria mãe. E o leite materno contém anticorpos contra essas próprias bactérias. Por isso, a gente diz que é a primeira vacina do bebê. É a primeira imunização que o recém-nascido vai receber. E nesse contato pele a pele, na primeira mamada na sala de parto, a mama está mais flácida, a areola está mais flácida. Então, acaba facilitando, né, o bebê abocanhar da forma correta o peito. A gente fala, o leite humano é muito mais do que uma fonte de nutrientes. É uma substância, ele contém uma infinidade de substâncias vivas, células, macrófagos, leucócitos, imunoglobulinas, lisozimas, né, uma série de grande complexidade biológica, né, que vai ajudar no desenvolvimento, né, e na nutrição desse recém-nascido. Gordura, proteína, anticorpos, sais, ferros, vitaminas, água, enzimas, né, então vai nutrir, vai alimentar, vai matar a sede, né? Então, é um alimento completo. E o colostro realmente é muito rico em anticorpos, células brancas, que são os glóbulos brancos, os leucócitos, fatores de crescimento, vitaminas, principalmente, ele é muito rico em vitamina A. E o colostro também tem um certo efeito laxante. Não sei se vocês sabem, o primeiro cocô que o neném faz é um cocô preto, parece um piche.
esse cocô preto, ele é muito rico em bilirrubina. Então, quanto mais cedo o recém-nascido recebe leite materno, recebe esse colostro, ele vai ajudar, esse colostro vai ajudar a eliminar mais rápido esse cocô, esse mecônio. É muito rico em bilirrubina. E se o bebê demora para sugar o peito e demora para fazer esse cocô preto, para eliminar esse mecônio, a bilirrubina é reabsorvida e o neném apresenta aquela icterícia. E a icterícia, aquele amarelão na pele que dá nos recém-nascidos, né, que é a icterícia neonatal, faz, se ela for, os níveis de bilirrubina forem muito altos, o bebê precisa, às vezes, ficar internado para receber a fototerapia, aquele tratamento, né, com um banho de luz. E, recebendo precocemente o colostro, a gente pode evitar essa, né, manutenção, né, mais tempo internado esse bebê por conta da fototerapia. Então, esse colostro vai proteger contra infecções, contra alergia, vai ajudar a eliminar mais rápido o mecônio, vai ajudar no amadurecimento intestinal, né, principalmente dos recém-nascidos prematuros. E vai prevenir a intolerância alimentar e, principalmente, também, através dos anticorpos que o leite materno transfere para o bebê, vai proteger esses bebês contra uma série de doenças, sarampo, diarreia. E a gente vai ver a composição do leite materno, né, na fase de colostro, tem uma maior quantidade de gordura quando comparado com o leite maduro. E também uma maior quantidade de proteína. E comparando agora o leite maduro, que eu falei, aquele leite anterior e o leite posterior que tem maior quantidade de gordura, que vai saciar a fome do bebê. Então, essas diferenças também são importantes quando a gente compara o leite humano com o leite de vaca. O leite de vaca tem uma grande quantidade de caseína. A caseína é o que faz o queijo, é o coalho. O leite materno tem grande quantidade de proteína, mas uma porcentagem muito pequena de caseína. Isso vai facilitar a digestão do bebê. Então, o leite materno é muito mais fácil de digerir. A superioridade do leite materno, também, assim, uma série de estudos mostrando, né, mostrados na literatura, relacionados com doenças. Principalmente, nesse estudo aqui, é o risco de morte por pneumonia em crianças entre 8 dias e 1 ano de idade, segundo o tipo de alimentação. Então, o bebê que foi alimentado só no peito, a chance era mínima dele morrer por pneumonia. Quando comparado com o bebê que recebe só fórmula, 4 vezes mais chance desse bebê, se tiver uma pneumonia, dele evoluir, né, para um quadro de óbito. Tá? E também, quando a gente compara a quantidade de gordura, proteína e lactose, né, nas diversas espécies de leite, né, de mamíferos, o leite humano, o leite de vaca, o leite de cabra. A quantidade de proteína a gente pode observar que é muito maior no leite de vaca. E isso pode interferir na função renal de um recém-nascido. Tá? Por isso, o leite materno. E se a gente for observar, a quantidade de proteína que tem o leite de um urso polar, 20 gramas em 1 litro. Da baleia, 27 gramas. De um gatinho, 20 gramas. Né? E do canguru também, né? Que acaba sendo... Então, são mamíferos que têm leites, né? De formas, né? E de composições completamente diferentes. Por que que isso é importante? Por que que existe essa diferença? Quando a gente vai ver a taxa de crescimento, o bezerro, né? Lá da vaquinha, ele demora 2 meses para dobrar de peso. O potro também, né, o cavalinho ali, vai demorar 2 meses. E quando a gente vê o bebê, 6 meses para ele dobrar de peso. Existe mesmo necessidade dele receber uma quantidade muito grande de proteína? Não. Essa é uma evolução natural. Então, isso vai variar de cada espécie. Então, os benefícios... Os benefícios da amamentação... O leite materno vai proporcionar uma nutrição ótima,
de qualidade exemplar, com crescimento ideal, proteção contra as doenças, né, protegendo, assim, reduzindo dessa forma a mortalidade infantil, proteção contra alergias, e é espécie específico. Então, o leite do homem, né, do ser humano, deve ser o leite da sua própria mãe. E se a gente for ver, a mãe que tem o bebezinho prematuro, ela vai manter as características de colostro para esse bebê prematuro durante quase um mês. A mãe que tem um neném de termo, que a gente chama um bebê que nasce de 40 semanas, né, de 9 meses completos, o colostro, né, aquele leite materno com características de colostro, pode durar 5 a 7 dias. Se o neném nasce prematuro, essas características serão podem durar até 2 meses, até 1 mês. Então, a amamentação é mais barata, aliás, o leite materno ele é de graça, não tem custo nenhum, está na temperatura certa. Né, e vai reduzir, dessa forma também, diminuindo a mortalidade, diminuindo o risco de doença, ele vai, então, diminuir os gastos médicos que essa mãe, né, vai ter com o seu bebê. E os riscos da alimentação artificial. A mãe, dando uma mamadeira para o seu filho, às vezes ela não tem nem aquela conexão, aquele vínculo, olho no olho, quando ela, né, abraça um bebê e está amamentando, né, fazendo esse vínculo olho no olho. Então, o bebê que recebe alimentação artificial vai ter maior incidência de diarreia, infecções respiratórias, diarreia persistente, subnutrição e outras doenças crônicas, como obesidade, né, pressão alta. Então, são bebês, né, que acabam tendo um maior risco mesmo de doenças. E também existem riscos para a mãe que não amamenta, que é maior risco de anemia, câncer de mama, maior risco de doenças, né, câncer de ovário e maior frequência de gravidez. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é iniciar a amamentação na primeira hora após o parto, não limitar a duração e a frequência das mamadas, manter a livre demanda, não oferecer leites artificiais industrializados, não oferecer bicos de borracha, chupetas, tudo isso para evitar aquela confusão de pega. Amamentar exclusivamente até os 6 primeiros meses e continuar a amamentação, né, até os 2 anos com os alimentos complementares. Eu tinha um monte de coisas para falar para vocês, mas eu acho que não vai ser possível, né, que eu tenho já um tempo limitado, certo? Então, sinais, né, os fatores que podem inibir a liberação, né, das substâncias que vão estimular o leite materno, e as substâncias, né, o posicionamento, qual que é o posicionamento correto, né, para esse bebê, as várias posições de amamentação, né, que uma mãe pode usar para amamentar o seu bebê, e a pega, como deve ser a pega? O bebê com a boquinha bem aberta, o queixinho encostado na mama, o lábio inferior viradinho para baixo. Então, esse bocão bem aberto vai facilitar, né, abocanhar a areola, né, e a retirada do leite se torna mais fácil. Então, a forma correta desse bebê, com boa pega, o bico do peito, né, a areola toda entra dentro da boca e o bico fica tocando o céu da boca. Dessa forma, a língua faz um movimento de ondulação, né, e consegue extrair o leite nesses ductos lactíferos. Já o bebê que pega somente o bico pode ferir a mama, porque se o bico fica só ali na região da gengiva, o bebezinho acaba fissurando, machucando o bico do peito, provocando fissura. E ele vai ficar nervoso, porque ele vai mastigar aquela pontinha, não vai sair o leite, porque todos os seios lactíferos que ficam armazenados nos leites, fica fora da boquinha do bebê e ele não consegue extrair o leite. Então, o profissional de saúde, ele precisa lidar também com essas dificuldades, né, e observar a mamada.
né? Se a mãe tem dificuldade, a gente precisa oferecer apoio, desenvolver a confiança dessa mãe, principalmente avaliar como que esse bebê está conseguindo abocanhar, por que esse bebê não está ganhando peso. E para a mãe produzir mais leite, quanto mais o bebê suga, mais a mãe consegue, né, produzir leite. E se, no momento, né, já na situação, né, em que o bebê é encaminhado para uma creche, né, encaminhado para um berçarinho, né, então a mãe, quanto mais ela ordenha, mais ela vai produzir leite também. Tá? Então, os fatos que a gente tem, né, assim, todas essas situações, né, de saúde mesmo, né, que vai melhorar, são as iniciativas. Então, a gente tem o Hospital Amigo da Criança, o Método Canguru, a Rede Cegonha, a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, o Carteiro Amigo, que leva orientações para essas mães. Temos as doadoras externas dos bancos de leite, né, da rede de leite, de bancos de leite do Brasil, né, e o bombeiro da vida, né, a gente tem uma viatura, né, tem viaturas de bombeiros que acabam indo buscar o leite, né, ordenhado pelas mães dos bebês que estão internados no hospital. A Semana Mundial do Aleitamento Materno são ações de proteção, Comitê de Aleitamento Materno, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E se a gente for ver na literatura, já Hipócrates, que viveu 460, no ano 460 a.C., ele já falava que já reconhecia a importância, a amamentação como uma dieta higiênica, pois já observara a maior mortalidade entre bebês que não eram amamentados. Então, já anos antes de Cristo, né, o leite materno sendo considerado como o alimento ideal. E revisões sistemáticas da literatura, né, mostrando a importância, né, do aleitamento materno, os avanços na neurociência, mostrando que, nos primeiros anos de vida, o nosso cérebro continua se formando, os neurônios, as sinapses, e o leite materno ele é muito rico em ácidos graxos, que são os ômegas 3 e 6. Esses ácidos graxos, eles vão envolver as bainhas, né, os axônios, né, os dendritos dos neurônios, envolve com essa mielina, e isso vai favorecer o desenvolvimento cognitivo, né, dos bebês que são alimentados. Então, finalizando, desculpem, né, ter passado assim tão rápido, mas o leite materno humano é, portanto, não apenas uma fonte nutricional perfeitamente adaptada aos bebês, mas provavelmente o medicamento mais personalizado que o bebê receberá, oferecido em um momento em que a expressão genética está sendo aperfeiçoada pela vida. Gente, muito obrigada. Eu quero apresentar para vocês, essa daqui é a Juliana, ela nasceu com 580 gramas, e essa daqui é a Melissa, a mãe dela se chama Marina. Essa nasceu com 540 gramas e a Juliana nasceu com 680 gramas. E elas foram amamentadas, e aqui foi o momento que eu dei alta para a Melissa, né, com a Marina, e a Melissa foi amamentada assim, ela teve alta com nasceu com 580 gramas, 540, desculpa, teve alta com 4 meses, com 4 quilos, e saiu amamentando no peito. Era uma mãe guerreira. É isso.